Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa com 2 dias, aos domingos às 10 horas e às quintas-feiras às 19h30. Aqui na parte técnica hoje comigo, já fazia um tempo que ele não fazia o programa comigo, meu amigo Euri, palmeirense, vai em todos os jogos do Verdão, está aqui hoje. Você está animado para gravar comigo, Euri? Porque eu nem lembro mais como é que você era, porque tem tanto tempo que a gente não faz junto o programa, né? Bom, vamos lá. Pessoal, no último programa da quinta-feira passada, eu comentei que traria para cá um exemplar da Bíblia para mostrar para vocês alguns trechos que têm experiências fora do corpo dentro dos capítulos e versículos da Bíblia. Existem vários. Eu vou mostrar hoje 3. Posso até em outra oportunidade trazer mais alguns. Qual é o objetivo disso? As pessoas me perguntam coisas, né, em palestras, cursos, em podcasts, e às vezes eu sinto uma necessidade de responder em aberto muitas dessas coisas, porque eu sei que as dúvidas também são de outros semelhantes. E na questão de trazer relatos da Bíblia, sempre que se toca nesse assunto, você pode ter várias reações. Você pode ter a reação de um estudante espiritual que fala, puxa, que legal, na Bíblia também tem lances espirituais que estão de acordo com o que eu estou estudando dentro da linha espiritual que eu gosto. Ok. Em contrapartida, vamos encontrar fundamentalistas e radicais que vão falar, por que esse cara está usando a Bíblia? Eu não acho que é isso. Tá, aqui não tem opinião minha ou de ninguém, é o trecho frio, capítulo e versículo. Eu vou dar para vocês, vou ler o trecho, vocês peguem sua Bíblia em casa, observa e usa a própria inteligência, o próprio coração, para ver se está certo o que eu vou colocar aqui. Então, cada um tem o próprio nível de consciência, que não é o fanatismo, não é isto ou aquilo, é a própria consciência e o discernimento para ver se aquilo é real ou não. E é claro que nós podemos pegar referências culturais diferentes e trabalharmos em cima de forma livre. Eu posso estudar a Bíblia de uma forma aberta, diferentemente de alguém que está dentro do contexto religioso da abordagem daquilo. Posso pegar o Corão, fazer a mesma abordagem aberta. Posso pegar, sei lá, o Talmud, o Bhagavad Gita, o Tao Te Ching. Eu posso pegar obras clássicas, referências sérias e importantes de culturas variadas, extrair trechos e avaliar com a mente aberta, sem estar preso dentro daquele contexto. Ao fazer isso, eu não estou dizendo que está certo ou errado a linha de cada um. Eu estou pegando o trecho aqui e avaliando com a inteligência que Deus deu para cada um de nós e a própria sensibilidade. O problema é que para muitas pessoas, trechos e capítulos da obra X ou Y são verdadeiros condicionamentos de forma absoluta. Muitas vezes a pessoa foi doutrinada, condicionada a raciocinar só sob aquele prisma. Porém, usando aqui, parafraseando Paulo de Tarso, que o grande apóstolo falava? Quando eu era criança, tinha um raciocínio de criança. Hoje adulto sou, então meu entendimento é de um adulto. A mesma coisa, alguém que lê uma obra sob o prisma de um condicionamento, vai ler sob essa base. Alguém que lê aquilo sem a mesma trava, talvez compreenda outras nuances. Então, sempre faço esse alerta, porque ao trabalhar trechos da Bíblia, eu falo isso por experiência própria. Muitas vezes vem ataques pelo meu Instagram, e-mail, às vezes nos comentários, e isso já é esperado. E como eu cresci numa família que minha mãe era fanática religiosa e queria queimar meus livros, tenho parentes que não falam comigo porque são religiosos e acham que eu sou do diabo porque eu mexo com a parte espiritual. Então, eu já conheci isso quando eu era jovem. Então, eu já tinha tido essa pressão e eu já sabia o que eu enfrentaria por 2 vias, seja o fundamentalista de alguma área, que pode ter vários, como pode ser o ceticismo de outros. Tranquilamente, não incomoda, se você está bem seguro com o que você vai passar, embasado, você está tranquilo e já sabendo que repercussões virão, mas é necessário esclarecer para deixar o tema bem considerado, bem embasado, e aí eu deixo o próprio capítulo e versículo falar, aí cada um usa a própria inteligência. Vamos lá. Outra coisa, só para vocês terem uma ideia, eu escrevi um livro chamado Sakuras Espirituais, que fala da ligação espiritual do Brasil com o Japão.
O Brasil é a maior colônia japonesa, né? A maior quantidade de japoneses fora do Japão é no Brasil, seja em São Paulo, seja lá no norte do Paraná. Tem também colônias no interior da Bahia e no Amazonas, tem colônias na Bolívia, no Peru, mas a maior colônia de japoneses que tem é no Brasil, em geral, os japoneses como um todo, fora do país mesmo, do Japão. E aí eu escrevi esse livro lindo, vocês podem inclusive baixá-lo gratuitamente, está no site do IPPB, ippb.org.br, clica na seção de download, vários livros estão lá para download gratuito, alguns livros meus, outros livros de amigos meus que autorizaram estar disponível o download gratuito lá, e esse livro Sakuradas Espirituais está lá, e em abril, quando eu estiver no Japão, estarei vendo a tradução dele para o japonês, e aí depois eu informo para vocês, mas ele vai passar para o japonês. E aí quando eu lancei esse livro, divulguei aqui na rádio, meu Instagram, no site, recebi e-mails, coisas de Instagram também, tipo assim: você escreveu um livro sobre o Japão, eu odeio o Japão, não gosto de japonês, então não li seu livro e também já não gosto. Você imagina, ao lançar um livro sobre Japão e Brasil, alguém racista que não gosta do povo nipônico veio em cima como se eu tivesse feito algo errado. Quando errado está o radicalismo dela ao fatiar um povo e ser radical. Se ela não gosta do povo japonês, eu adoro e outros adoram. E o que ela tem a ver com o meu livro? É um exemplo de como as pessoas elas vêm em cima a partir do próprio baixo nível delas. Não é? Se a obra ela não gosta, não leia, não acessa, simplesmente. Mas não, vai fazer questão de vir em cima tentando pontear aquilo, só que tá tranquilo, o livro vai sair em japonês, já está em espanhol, italiano lá no site, em português, pode baixar. Também lancei o livro Na Luz de Krishna, que editado pela COI Editora. O livro só encontra no site da editora, é COI Editora, com K, K-O-I. E o livro é muito bonito, gente. Pode ser pedido por lá e vem pelo correio. Trata do trabalho espiritual de equipes extrafísicas ligadas à parte do Krishna, ao hinduísmo, como um todo espiritual. Quando eu lancei o livro, né, mais ou menos foi quando? Em 2000 e pouco, mais ou menos 2007, 2008, eu sofri ataques também por Instagram e e-mail de pessoas que mandavam mensagens assim: você não é Hare Krishna, por que você está escrevendo sobre Krishna? Você não é hindu? Veja, e que autoridade você tem para escrever sobre o Krishna? Ou seja, a pessoa, em vez de ficar contente, porque eu estou trazendo para o Ocidente o grande amor da vida dela, que é o Krishna, ela vem e ataca religiosamente, tentando desconsiderar o que você está fazendo, porque ela só tem a visão do baixo nível radical dela, fundamentalista. Então ela vem e ponteia em cima, em vez de ficar contente, está trazendo o grande amor dela, que é o Krishna. Olha, tem um ocidental ali falando do Krishna, que legal. Não, vai vir em cima igual fundamentalista. A mesma coisa pode acontecer com trechos da Bíblia, já estou esperando isso naturalmente, mas é bom esclarecer, deixar tudo bem claro. Os capítulos e versículos falam sobre isso mesmo, e eu não tenho nada a ver com a religião de ninguém, eu tenho a ver com a saída do corpo e os trechos que estão aqui para ajudar vocês, que são estudantes, a entender que a própria Bíblia tem relatos de saídas do corpo. Esses são apenas alguns. Em outras oportunidades eu posso trazer outros. Vamos lá então? Anotem aí, gente. Paulo de Tarso escreveu 2 cartas aos Coríntios. Na segunda carta aos Coríntios, está exatamente no capítulo 12, tá? Coríntios 2, capítulo 12, versículos 2 a 4. Especificamente, Paulo de Tarso, então, narra uma experiência em que ele fala de um homem que era cristão que foi arrebatado em espírito até o 3º céu, considerando assim esotericamente para interpretar: primeiro céu, plano físico; segundo céu, plano psíquico; terceiro céu, um plano mental ou celestial. Então, o Paulo de Tarso cita um homem que teria ido até o 3º céu, e ele põe 2 vezes entre parênteses: se no corpo ou fora do corpo, só Deus é que sabe, porque ele sabia que se o tal homem foi lá em cima, não foi com o corpo físico, e sim com o corpo espiritual. Lembrando que a expressão corpo espiritual você pode achar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44, onde o Paulo de Tarso fala: se há um corpo carnal, também há um corpo espiritual. Vocês podem pegar e conferir. Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. Já esse aqui agora, Coríntios 2,
capítulo 12, versículo 2 a 4. Inclusive, outro dia me mandaram um link, eu olhei, tinha uma pastora evangélica citando o mesmo trecho e falando que era saída do corpo. Então, até hoje você já tem essa abertura, mas vai ter sempre alguém, né, literalmente radical ali, na caixinha, que acha que se você está fora, você está com o diabo, porque você não entendeu. O entendimento fica melhor quando você está com a mente mais aberta. Então, vamos lá, a descrição, olha só. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. Ou seja, o Paulo de Tarso está admitindo, entre parênteses, 2 vezes no relato, que se o tal homem foi ao paraíso, ele pergunta se com o corpo ou fora do corpo, só Deus é que sabe. Está lá, por favor, peguem sua Bíblia e confere. Outra coisa, algumas Bíblias podem ter diferenças de tradução. Uma Bíblia traduzida num contexto católico, outra Bíblia traduzida num contexto protestante, uma Bíblia traduzida por um historiador que traduz apenas ao pé da letra. Mas, embora hajam diferenças de algumas palavras, o sentido aqui é o mesmo em todas as Bíblias. Coríntios 2, capítulo 12, versículo 2 a 4. É só pegar lá, conferir e usar a própria inteligência, que não deve depender de ninguém de fora, seja padre, pastor, médium, projetor, guru. Ninguém precisa interpretar para você, se você já tem sua própria inteligência e sentimento no coração, que sabe o que é real pelo próprio discernimento que você tem. Bom, deixa eu pegar outra parte aqui. Eu marquei aqui, só um instantinho, pessoal. Deixa eu pegar aqui exatamente o ponto que eu marquei, para não me perder aqui nas anotações. Tá. Existe um trecho do João, no Apocalipse de João, eu mencionei na quinta-feira passada, que eu traria esse trecho principalmente. Na literatura espírita, vocês têm a série Nosso Lar, a partir da década de 1940, com o espírito André Luiz, através do Chico Xavier, toda aquela série de livros falando da vida após a morte, comunidades extrafísicas, vamos dizer assim, né? E muita gente estranhou, porque eram descrições de ambientes extrafísicos que lembravam as estruturas daqui, porém plasmados em outro plano, o que é natural. O plano extrafísico é composto de vários subníveis. Se a gente pegar níveis energeticamente mais condensados, extrafísicos, vamos dizer, entre aspas, mais próximos da condensação da Terra, você vai ter ambientes bem pesados e escuros, que naturalmente ganharam nomes ao longo da história. Plano astral inferior, plano espiritual atrasado. Os gregos falavam do Hades, os mundos inferiores. Os judeus falavam de Gehenna, o lugar de trevas e ranger de dentes. Os hindus chamavam de cama louca, o lugar cheio de desejos pesados. Cama é desejo, louca é lugar. E finalmente no Brasil, o André Luiz, o espírito, na série Nosso Lar, chamou de umbral. Se vocês pegarem o dicionário e olhar a palavra umbral, qual é a tradução? Divisória, limite, limiar, barreira, significando que entre o plano denso da matéria, que é a energia condensada, e o plano mais sutil, existem camadas intermediárias bem densas, onde alguém que desencarna com o corpo espiritual mais condensado fica retido energeticamente nessa espécie de malha energética, não consegue ascender para um plano sutil, porque o corpo espiritual dela está todo cheio de coisa pesada, porque durante a vida a atitude era ruim, pensamento maldoso, atitude que prejudicava o meio e o próximo, tudo isso está registrado energeticamente e a pessoa fica estacionada, gravitando num plano mais condensado. Se a gente avançar para um plano, vamos dizer, mais acima, entre aspas, porque nada é em cima ou embaixo, a gente chega nas primeiras comunidades extrafísicas ou cidades astrais que lembram ambientes humanos, prédios, janelas, porta, veículos, mas num nível extrafísico plasmado, onde vários espíritos estão se adaptando novamente à noção de uma vida livre, sem o corpo, extrafísica. Então são ambientes ainda humanos plasmados no plano espiritual. Mais além, vamos chamar um plano extrafísico médio, você vai encontrar
estruturas energéticas já mais sutilizadas. Por exemplo, num nível de uma comunidade extrafísica, você vai ver um espírito, você fala, é homem ou mulher, mantém a característica. Mas se você vai num astral médio, você olha, você vê um corpo energético translúcido. Você fala, parece um homem ou uma mulher, mas é mais espírito, é mais translúcido. Se você vai num nível mais elevado, um subplano extrafísico mais avançado, os espíritos têm forma de corpo energético, humanoide, mas com energia. Vai no ambiente, já na borda do plano mental, os espíritos são formas de esferas de energia. E aí você já não vai ver cidade astral nenhuma, e sim o plano espiritual dentro de uma energia. E num plano mental mais além, sem o corpo espiritual, que é chamado corpo astral, perispírito, psicossoma, tanto faz. Seria a mente sem o corpo espiritual, sem o perispírito, a mente pura num plano mental, não tem forma, não tem espaço, não tem tempo, quanto mais formação de prédio ou janela. Então, o plano espiritual, ele é feito desde ambientes densos, que refletem aqui, até ambientes sutis que nada tem a ver com o plano denso, refletir no plano espiritual mais elevado. Então, quando o Chico Xavier recebeu as mensagens do André Luiz, que falava de comunidades extrafísicas mais próximas, lembrando que o André Luiz era médico, mas era alcoólatra e tinha vários problemas emocionais com ele mesmo, ele estacionou num ambiente denso que ele chamou de umbral. Lá ele foi resgatado posteriormente para um ambiente extrafísico, uma comunidade que ele chamou de Nosso Lar. Então, Nosso Lar, claramente, o astral inferior é como se fosse o porão. Quer dizer, você teria um ambiente imediatamente acima do umbral, uma cidade extrafísica, com formato humanoide, e não aquelas estruturas mais elevadas que não têm forma. Então, outrora, quando se falava do plano extrafísico, por exemplo, lá no século XIX, Allan Kardec, depois Leon Denis, Gabriel Delany, Camille Flammarion, Ernesto Bozano, os autores clássicos, Alexander Nikolaev Aksakov e tantos outros, quando falavam do plano espiritual, falavam daquilo como conceito de algo mais espiritual e energético. Não havia descrições dessas comunidades. Não era a época para descrever isso. Era o século XIX. E o trabalho desses gigantes da parte espiritual que eu citei, muito legal de criar uma abertura e trazer essas ideias para o mundo o mundo dos homens ainda no século XIX. Já no século XX, as condições já eram outras. E aí o plano espiritual começa a passar mensagem falando dessas comunidades, dessas cidades extrafísicas. E aí alguém fala, foi o Chico Xavier o primeiro? De jeito nenhum. Então eu quero citar aqui, antes de mostrar o trecho da Bíblia sobre cidade astral, outros autores para vocês pesquisarem. Existem relatos do reverendo Stanton Moses na Inglaterra do século XIX. Tá? O Stanton Moses, inclusive, é o fundador do Psyche College Spiritual de Londres, onde eu vou estar em junho, fazendo uma palestra. E ele já tinha descrições do plano espiritual que já narravam algumas estruturas. Depois a gente tem também nos Estados Unidos, por volta de 1849, 1850, 52. E Allan Kardec é 1857, Livro dos Espíritos, na França. Então, um pouquinho antes, contemporâneo, mas um pouquinho antes, Andrew Jackson Davis, que foi um grande clarividente americano, também já falava de comunidades no plano extrafísico. O reverendo Daley Owen também falava nessas estruturas. E tem um livro muito legal que vocês podem pegar, chamado A Vida nos Mundos Invisíveis, do Anthony Borgia, da editora Pensamento. Recentemente eu citei esse livro aqui. Peguem também o livro Testemunho de Luz, da Ellen Graves, uma médium inglesa, também muito legal. O livro do Anthony Borgia, também na Inglaterra. Por que eu estou dando referência de fora? Porque o Chico Xavier aqui no Brasil é a referência e o Nosso Lar. Então, muita gente que não acredita naquilo fica atacando, esquecendo que tem outros médios que antes já falavam também nisso. Por isso eu gosto da visão de conjunto. E outra coisa, e as outras áreas que não são a área espírita, como a teosofia, o ocultismo e outras áreas que têm descrições do plano extrafísico? Dêem uma olhadinha no livro A Viagem de uma Alma, do Peter Richelieu, no contexto teosófico. Observe as obras do Charles Webster Leadbeater, o livro O que há além da morte, e o lado oculto das coisas, descrições também de ambientes no contexto teosófico.
Pegue o livro Reencarnação do Papy, dentro da Ordem Martinista na França, finalzinho do século XIX, na virada para o século XX. Também tem um depoimento de uma presença espiritual contando como é que é o lugar de onde ela veio. Então, todas essas referências que eu estou dando geral, fora da série Nosso Lar, para você ter visão de conjunto, tirar sua própria conclusão. Porque alguns autores ficam muito presos no autor ou outro e acham que a verdade do eterno inteiro está dentro daquele autor. E, recentemente, muita gente vem atacando a obra do Chico Xavier, e eu não estou dizendo que é perfeita porque não tem nada perfeito, mas atacando a ideia de cidades astrais que Allan Kardec e outros não teriam falado. Não falaram porque não era... Allan Kardec não falava de chakra, então chakras não existem, né? Allan Kardec não falava de um monte de coisa porque não deu tempo. E ele já fez muita coisa, ele era genial. E o Livro dos Espíritos, eu sou fã. Acho um livraço maravilhoso. Mas ele não tem tudo, nada tem tudo. E existem outras abordagens que vão revelar coisas mais para frente, de acordo com o próprio entendimento dos homens da Terra, a quem se destinam as mensagens. Mas existem várias descrições de comunidades extrafísicas e outra. A literatura de projeção astral de saída do corpo está assim de relatos de pessoas que saem do corpo que não são espíritas, não são nada e que estão vendo a realidade extrafísica. Então, por favor, procure informação geral, não fica preso só numa abordagem que são uma armadilha, você vai ficar trancado ali e achar que o universo inteiro é explicável só por ali. E não é assim, tá? Então, pasmem agora. A primeira descrição de cidade astral, Euri, está na Bíblia. 2000 anos atrás. Gente, eu adoro mostrar esse trecho, porque a galera que vai pensar que o Chico Xavier e o André Luiz inventaram, olha lá o João na Bíblia. Ó, Apocalipse de João, capítulo 21, marquem bem aí, pessoal, versículo 10. Olha só. E me transportou em espírito, ou seja, o corpo humano não estava, até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Euri, ele é levado no alto da montanha, em espírito, ele está fora do corpo, e lá o ser que levou ele mostra Jerusalém, a Jerusalém que descia de Deus, do céu para a terra. Não era uma cidade que subia da terra para o céu, era uma que descia do céu sobre a terra. Era uma Jerusalém em cima da Jerusalém material, uma cidade astral. E ele descreve nos outros versículos, e no versículo 23, olha o que ele fala, Euri. Essa cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou. Ah, você está de sacanagem, uma descrição de uma cidade extrafísica sobre a outra, e não tem nada a ver com André Luiz, Chico Xavier, 2000 anos atrás, e agora? Dorme com esse barulho. Eu vi gente também falando, esse negócio de Nosso Lar é coisa do diabo. O caramba, a Bíblia está aqui mostrando. Então João estava com o diabo também, está descrevendo uma cidade astral. É importante pontuar isso para vocês. Nada contra a religião de ninguém. Eu estou referendando as saídas do corpo, utilizando trechos da Bíblia, como posso usar trechos de outras culturas e livros para poder explicar a saída do corpo num outro contexto, não para ficar falando de qual religião o outro segue ou qual está certo ou errada. Meu interesse não é esse. Meu interesse é que você, interessado em saídas do corpo, entenda. A Bíblia tem relatos projetivos. Ponto. Estou dando alguns. Na volta do intervalo vou dar mais um. E aí a gente segue o assunto com outra abordagem. Se vocês gostarem, deixa aí nos comentários do programa. Eu posso, em outra oportunidade, trazer outros trechos, fazer a mesma coisa. Dar o capítulo, dar o versículo, ler aqui e aí você pega a sua Bíblia. Por favor, confira em casa. Não acredita no que eu estou falando. Vai lá, confere e tira a sua própria conclusão. Estamos em cima, Euri? Bom, pessoal, já estamos aí no final do primeiro bloco. Logo após aí o intervalo, eu dou mais um trechinho da Bíblia e a gente retoma o tema das saídas do corpo em aberto, tá bom? Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, na parte técnica meu amigo Euri hoje, aqui gravando comigo. Deixe-me passar mais um trechinho da Bíblia para seguir o padrão do primeiro bloco e aí a gente vai falando um pouquinho sobre sensações das saídas do corpo, tá? Vocês podem achar em Atos dos Apóstolos, por favor, marque aí, capítulo 22, a partir do versículo 17, tá? Algumas Bíblias têm alterações comparadas com Bíblias mais antigas. Na Bíblia antiga está de um jeito
bem definido. Nesta Bíblia popular que eu estou aqui na mão, porque tem que usar uma Bíblia popular, porque é o que as pessoas estão usando, já há uma variação. No original, olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 17, diz assim: tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, fui arrebatado em espírito. Ou seja, o termo arrebatamento, que muitos religiosos usam, era usado pelo Paulo de Tarso. Algo o arrebatou para fora. Ele está rezando, está num estado alterado e algo o arrebatou para fora. Para eliminar a expressão arrebatamento, o que os ajeitadores de texto fazem na alteração das traduções? Fazem isso maldosamente para poder mudar o sentido da frase. Então, onde estava fui arrebatado, olha como está hoje. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. Substituído pela palavra êxtase, que também é um estado alterado de consciência, para tirar a expressão arrebatamento, que muitos cristãos usam, porque aprenderam com a parte original antes dessa pequena mudança dos tradutores e ajeitadores de texto, que tentam traduzir de um jeito diferente para dar outra conotação. Basta você pegar a sua Bíblia, conferir, pega uma Bíblia mais antiga e confere que vocês vão encontrar essa alteração que eu estou citando. Então, acho que por hoje, esses capítulos e versículos já bastam, porque já é bastante coisa, e meu interesse aqui é esclarecimento na área de saída do corpo. Eu muitas vezes já trouxe aqui coisas do hinduísmo, já trouxe coisas do taoísmo, eu vou observando e extraindo pontos que possam evidenciar que a saída do corpo é uma coisa natural, aparece em todas as culturas. Agora, é claro, alguém que não estudou essas coisas vai vir e falar: você está com o diabo, ou não acredita em nada disso, você está inventando, até o ponto que você é obrigado a usar a referência da pessoa para ela entender que o problema é ela, que não tinha pesquisado. Não é você que está com capeta algum, simplesmente a outra pessoa não observou de forma livre os pontos que estão sendo apontados, que agora eu estou novamente apontando. E qual é o meu objetivo? Vocês, estudantes espirituais desta área toda, precisam ter esses subsídios para poder se sentir mais seguro, mais calcado, porque vocês sabem, a pressão em volta é grande e uma pessoa sem base sucumbe à pressão. Fica todo mundo no ouvido dela. Se é coisa do diabo, não existe, ela acaba fraquejando. Se ela está bem postada e sabe que é real, o mundo pode falar o que for, ela sabe, é discernimento dela, segurança dela, e ela vai caminhar sob essa segurança, impermeável ao ceticismo de fora ou ao fanatismo de fora. Ela está consciente desta realidade, ela não é superior ou inferior a ninguém, ela é consciente. E muitas vezes eu vejo estudantes espirituais abalados. Muitos mandam mensagem para mim, tipo assim: Wagner, eu estava assistindo na internet um sujeito que disse que não tem vida após a morte. O que você acha? Eu acho que por que você está prestando atenção no que esse sujeito está falando? Se você sabe que tem, mas a pessoa é insegura, ela quer que o outro referenda. Se a pessoa tem segurança, ela não precisa perguntar ou buscar segurança em ninguém. Wagner, encontrei um outro autor que disse que esse negócio de viagem astral não existe, ou o outro que disse que vai entrar um espírito no meu corpo, eu não vou voltar. E eu falo: você não está estudando o tema? Por que você não tem segurança com o teu próprio discernimento? Vamos falar um monte de coisa. A experiência está te mostrando outra coisa e esse estudo está te mostrando outra média. Acompanha teu discernimento e fica firme na tua jornada. Muitos vão falar coisas diferentes, mas o importante é o que você está entendendo, seguindo, acompanhando e baseando a sua jornada. E outra, vocês vão descobrir também que se você tiver segurança no que você está fazendo, ao invés da insegurança do outro incomodar você, é a sua segurança que vai incomodar a insegurança dos outros. Se prepare para isso também. Você estando bem na jornada que você vai fazer, vai ter um monte de gente te apontando farpa, só porque você está bem e seguro no que você está falando. Isto é normal nas coisas da humanidade desse planeta. Fique firme no teu estudo, segue a tua linha, não precisa acreditar em nada que eu estou falando, filtra tudo, agora vai atrás dos capítulos e versículos, confere, aí acabou a conversa. O capítulo e versículo fala por si mesmo, aí é só usar a inteligência e o coração para entender. Bom, vamos lá na sequência. Aqui eu vou fazer diferente, pessoal. O Euri, a gente está agora com quase 6 minutos de programa, né? Então eu tenho aí mais uns 15, 14 minutos. Eu acho que dá para mostrar uma outra coisa.
tá? Porque a parte das saídas do corpo, eu às vezes vou passando em escalas, em programa, um pedacinho cada, para não saturar também com um tema só. Aí eu procuro variar com outros temas para poder a gente ter sempre uma visão mais arejada, mais universalista desses temas, tá? E eu vou fazendo os programas intercalados com o tema, às quintas e domingos, fazendo uma progressão, às vezes paro num ponto, sigo no outro programa e vou fazendo essa sequência, já que a gente tem quinta e domingo, aí o ano inteiro, 2 vezes por semana, permite fazer isso. Eu tenho muitas coisas aqui de sensações de saídas do corpo, como eu comentei na quinta passada, o estado vibracional. Tem muita coisa para falar sobre isso, sobre paralisia do sono, algumas coisas também, mas por hoje já citei os trechos da Bíblia. Vamos agora entrar por uma outra vertente para a gente dar esse ar diferente e fazer algo complementar. No programa da quinta que vem, eu retorno com o tema do estado vibracional e outras sensações das saídas do corpo. Seguinte, vocês que são ouvintes mais antigos do programa conhecem este livro, Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos. É um mentor chamado Sanat Kun Mahat. Sanat é uma expressão que vem do sânscrito, do divino, muito associada a Brahma. Kun é uma expressão egípcia que significa as águas primordiais, a luz primordial, o éter, ou as águas universais, ou seja, a luz, a energia. E Maat era a deusa da justiça no Antigo Egito. Então, quando você fala Sanat Kun Maat, junta expressões do sânscrito e do Antigo Egito, porque esse mentor, Sanat Kun Maat, ele viveu experiências dentro do hinduísmo e dentro da parte iniciática do Velho Egito, e ele então trabalha essas duas vertentes de forma universalista em equilíbrio. Há muitos anos que nas saídas do corpo ele me passou ensinamentos que eu anotei, e este é o livro Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, que saiu em 2004 pela editora Madras. Atualmente se encontra esgotado. E o que eu fiz, pessoal? O livro está disponibilizado gratuitamente no site do IPPB, ippb.org.br. Entra na seção de download, baixa o livro gratuitamente. Ele está lá em português, em inglês, espanhol e italiano. Tá? Amigos meus ajudaram a traduzir e estão lá várias opções. Passem para seus amigos de outros países, e eu não estou fazendo propaganda do livro, tanto que o livro está esgotado, não tem nem para comprar, e eu disponibilizei-o lá. Eventualmente o livro vai ser relançado com o dobro de páginas, porque eu tenho outras mensagens. Para vocês terem uma ideia, tem 3 editoras querendo editar esse livro. E agora, inclusive, nesses dias de carnaval, vou estar trabalhando em cima dele para decidir uma reedição daqui a alguns meses, né? Mas por enquanto está aí gratuito para vocês baixarem. Então, eu queria pegar uma mensagem do livro e compartilhar com vocês e pontuar. Se chama Senda. Está na página 87. E são apontamentos dele profundos, e eu me sinto honrado de ter captado fora do corpo, voltado e ter escrito, transcrito a mensagem dele para cá, que agora eu vou compartilhar e pontuar com vocês. Ô Euri, não vamos precisar usar música de fundo não, porque eu não vou só ler o texto, eu quero pontuar algumas coisas. Deixa eu pensar aqui. Não, vamos fazer diferente. Vamos usar trilha sonora assim. Tem tempo que a gente não faz isso, né? E, Euri, não corre o risco do YouTube cortar por causa da música, né? Corre sempre esse risco. Então vamos fazer sem. Pessoal, eu gosto muito de usar música, o Euri também, mas o YouTube corta e a gente não está podendo fazer como eu gosto de fazer, leitura com música de fundo. Então, vai na seca mesmo, e pelo próprio conteúdo do texto, tá? Vai o entendimento de cada um, e cada um filtra tudo, aproveita o que achar legal, o que não achar bom, simplesmente não pegue, procure outra praia, procure outro programa para assistir, outro apresentador. É assim, você está numa televisão e tem uma programação que você não gosta, você muda de canal. A mesma coisa, não gostou, muda, se gostou, pega. A minha função aqui é passar um conteúdo legal. Cada um com seu nível de consciência, que pegue da forma que achar melhor, do seu próprio jeito, tá bom? Vamos lá, chama-se Senda. Saudações, caro irmão das lides espirituais, no caso, o leitor do livro. Observe o seguinte: muitas das pessoas que têm acesso aos conhecimentos espirituais ainda estão presas às muralhas do próprio ego. Algumas delas erguem anteparos impermeáveis à luz do esclarecimento. Outras fecham os olhos para não enfrentar a renovação necessária.
ainda estão manietadas pelo medo de crescer e fogem do encontro consigo mesmas. Transitam pelos estudos espirituais e, aparentemente, são esforçadas. Contudo, muitas trabalham sem honra e não dignificam os objetivos do próprio estudo. Parecem muito entusiasmadas, inicialmente, com a espiritualidade, mas em contato com alguns obstáculos inerentes ao seu próprio depuramento, fogem do caminho, alegando decepções variadas. Eu trabalho com isso há muitos anos. Então, muita gente se sente entusiasmada quando encontra um tema novo numa reunião espiritual, num podcast, num programa de rádio, numa palestra. A pessoa sai dali, puxa, entusiasmo não garante que aquele estudo seja perene, porque passa o tempo, a pessoa cai na inércia e lentamente vai dispersando o entusiasmo original. Muitas vão para dentro de algum contexto espiritual achando que acharam a fórmula mágica que vai eliminar todos os problemas da vida dela. E isto não acontece, porque o estudo espiritual não é para eliminar o problema que a pessoa reencarnou para resolver, que são os obstáculos da vida, seja os de dentro dela ou do mundo. O estudo espiritual traz discernimento para melhorar a consciência, para ela lidar com as dificuldades. Não é que as dificuldades vão sumir, apenas a consciência dela está melhor para lidar com uma outra maneira, né? Com mais esclarecimento, com mente aberta, se lida melhor com muitas coisas. Agora, erradica a ignorância, o medo desaparece, você lida melhor com as coisas. Amplia o sentimento do coração, desaparece um monte de tranqueira emocional que te trava. Mas muita gente adentra estudos espirituais achando inicialmente que é a minha praia, finalmente encontrei. Passa algum tempo, elas estão decepcionadas porque a perspectiva delas não correspondia à realidade. E a realidade é que nós estamos encarnados na Terra, submetidos a uma série de coisas, inclusive a morte, no final do estágio da gente aqui na carne, porque o que nasce um dia morre, está sujeito às relações emocionais, com seus altos e baixos com as pessoas, está sujeito à crise econômica, pandemia, doença, guerra. Isto é a realidade do plano denso. E não vai ser o plano espiritual que vai resolver o problema nosso aqui de baixo. Agora, o estudo espiritual pode remover as placas da ignorância dentro da gente e clarear para a gente olhar com outros olhos e fazer o melhor possível, mesmo no meio do caos, ainda trazendo luz e equilíbrio por dentro. Vamos lá. Poucas são honradas em seus compromissos espirituais. Isso é facilmente constatado pela falta de brilho em seus olhos e pela falta de amor e alegria quando falam das coisas espirituais. Está faltando honra, meu caro. Eu sempre falo para vocês, observa-se quem está te passando o conhecimento espiritual, qualquer coisa, se os olhos da pessoa brilham com aquilo, se ela ama o que ela está falando, se ela é dedicada naquilo que ela está estudando, e não cobre perfeição de ninguém, minha, sua, de ninguém. Não há ninguém perfeito aqui. Mas observa o esforço que a pessoa está fazendo, seja eu, você, o Euri ou qualquer um. Vê se aquele estudo traz alegria para ela, mesmo no meio das tristezas da vida. Vê se traz uma energia nela, mesmo em meio à inércia geral. É isso que a parte espiritual faz. E se a pessoa tem honra na jornada e se ela está caminhando de forma honrada dentro da trilha que ela escolheu. E outra, ela vai ter altos e baixos, vai ter defeito, mas ela é honrada na trilha, levanta de novo e caminha. Ela não vai desistir, não vai abandonar aquilo que ela descobriu, que não é uma doutrina ou um lugar, é consciência, e isso é dentro dela. Por isso a pessoa honra essa senda, porque ela honra a senda primeiro dentro dela, não é um lugar lá fora, é o que ela é o caráter dela. Vamos lá. Quantos não estão fazendo oferendas e sacrifícios em nome de motivações supostamente espiritualizadas? No entanto, o Senhor da vida não é encantado por oferendas superficiais. Ele quer nada mais, nada menos que o espiritualista ofereça a cabeça do próprio ego, cortada pelas afiadas espadas do discernimento. Pessoal, qual é o sacrifício que o alto ou a luz pede para nós? Uma oferta de alguma coisa ou sacrifício da cabeça do nosso ego, a cabeça da nossa ignorância, decepada pelo discernimento, pela espada do discernimento? Então, a grande oferenda que a gente faz é, ó Senhor, ó luz, o nome que você quiser chamar.
estou ofertando aqui minha força de vontade, toda a minha força espiritual para tentar melhorar. É isso que eu ofereço, Senhor. Eu quero melhorar, me dá uma ajudinha se puder. O que eu ofereço não é uma oferenda externa. O que eu ofereço é a minha vontade de crescer e melhorar. O Senhor quer que o coração lavado de mágoas e a alma lutando tenazmente pelo rompimento da carapaça do orgulho e do medo. Quantos estão seriamente empenhados em servir aos ditames da luz? Caro irmão, quem transita pelos estudos espirituais tem uma séria tarefa a realizar, que é tomar as rédeas do próprio rumo e seguir em frente pela própria capacidade de discernir e sentir. Muitos preferem entregar o comando do próprio viver às consciências e situações fora deles mesmos. Porém, como caminhar com as pernas alheias? Por isso é fato comum encontrarmos pessoas sem a devida têmpera para o contato com as realidades da alma. Estão na trilha espiritual, mas pisam sem respeito. Têm fácil acesso às informações pertinentes, mas acham-se desdenhadas pela sorte. Fazem abordagens levianas para temas profundos. Especulam e falam muito mais do que agem. Quantas dessas pessoas se lembram dos antigos iniciados que pereceram nas fogueiras da intolerância religiosa, filha da ignorância e ignomínia dos homens? Será que elas têm noção que muitos sacrificaram a própria vida para manter viva a luz da espiritualidade na Terra? Heróis que silenciaram, mesmo sob pesada tortura, para preservar a vida de outros que prosseguiriam levando a tocha da espiritualidade adiante. Não preciso falar a vocês do fato histórico das fogueiras da Inquisição aqui no Ocidente, onde homens e mulheres foram assassinados em nome da intolerância religiosa da época, que não é culpa do cristão de hoje, mas o contexto da ignorância da época, que se uma pessoa tivesse uma capacidade paranormal, seria chamada de bruxa e queimada na fogueira. E eu tenho em casa material italiano com registro de atas da Inquisição queimando bruxas porque saíam do corpo. Eu posso até uma hora trazer isso aqui que é material mais complexo para falar num programa sem ter imagens. Mas é importante isso daqui. E relevando, cristão de hoje não tem culpa de nada disso. Estamos falando lá de alguns séculos aí, do século XVI para trás, fogueiras da Inquisição, assassinatos em nome do poder temporal religioso, e muita gente foi assassinada na fogueira só porque tinha sensibilidade espiritual. Algumas delas eram pessoas que saíam do corpo. Isto é fato histórico, não é opinião. É só pesquisar a história. Hoje, as informações sobre temas espirituais estão generalizadas. O acesso é fácil, mas quantos estão dispostos às provas inerentes a esse estudo? Quantos estão dispostos a entrar na fogueira do discernimento para incinerar o próprio ego? No passado, muitos morreram por esses estudos. Foram assassinados porque quiseram romper o véu da ignorância. Sabiam dos riscos, mas mesmo assim pagaram o preço de boa vontade. Desencarnaram conscientes, pois sabiam valorizar os objetivos espirituais. Nos planos sutis, os mestres da luz os dignificaram pelo esforço. Que triste ironia! Eles tinham tão pouco acesso, mas para eles era tudo. Já imaginou, Euri, na Idade Média? Cata um livro para te esclarecer sobre tema espiritual. Os caras tinham muito pouco e dava vida por aquilo. Hoje, um monte de estudante tem muito e não dá nada e ainda caminha sem honra. E isso que eu estou falando não é crítica. Isso é facilmente constatado em grupos espirituais, internet, em qualquer lugar. Dá para ver claramente o quanto de profundidade que precisa para adentrar um estudo espiritual sério. Irmão querido, você já conhece esse aforismo iniciático, mas nunca é demais citá-lo para o conhecimento das pessoas. Esse aforismo diz assim: só os fortes de espírito aguentam carregar a tocha do discernimento em suas vidas e o amor em seus passos no mundo. Só eles, em nome da luz, podem hastear as bandeiras da espiritualidade nos altos cumes da paz. Desejamos a você e aos seus leitores passos responsáveis e coerentes nas trilhas da vida e da espiritualidade. Sanat Kun Maat. Pessoal, o livro tem temas profundos como esse, tá? Se possível, baixem o livro lá
ippb.org.br, seção de download está lá na capa do site, é só entrar, tem vários outros livros lá para vocês baixarem gratuitamente, e esse livro daqui a alguns meses vai ser relançado, e aí a editora que lançar vai pedir para tirar o download gratuito de lá. Então, vão pegando enquanto está lá. O livro tem textos muito legais, e os textos não são meus, são do Sanat Kumar. Eu, fora do corpo, em diversas ocasiões ao longo de anos, ele me passava mentalmente, telepaticamente, eu caía dentro do corpo e escrevia, ou melhor, transcrevia, e essa é uma das mensagens que eu transcrevi dele. E muitas vezes eu citei aqui para vocês que um dos mecanismos de captação espiritual nas saídas do corpo é o seguinte: o Euri está fora do corpo, tá? E aí um mentor espiritual do Euri projeta uma massa de energia, e às vezes são vários mentores, e introduzem dentro dessa massa uma série de conceitos. É uma forma mental altamente energizada por mentes elevadas que introduzem conceitos e ideias e temas elevadíssimos. E aí aquilo é inserido no para-chakra coronário do Euri fora do corpo. Quando o Euri cai dentro do corpo e interpenetra a matéria, o chakra coronário do corpo astral interpenetra o chakra do duplo etérico no corpo, sendo então um só. E aquilo depois desce para dentro do cérebro, o Euri levanta correndo e escreve tudo. É assim que muitas vezes, em saídas do corpo, pessoas captam mensagens lá fora, trazem para cá e transcrevem. Porque não há só a via mediúnica convencional da psicografia, por exemplo, ou a psicofonia, para passar informação. A informação pode ser passada lá fora também. É que, é claro, os estudos mediúnicos são mais populares, mas os estudos de saída do corpo nem tanto. Então, por isso se fala menos. E eu falo bastante nisso aqui, porque muitos de vocês têm saídas do corpo e acontece a mesma coisa. Surge uma outra presença, projeta um conteúdo, você cai dentro do corpo, escreve, pinta, faz qualquer coisa, faz um poema, mas recebido lá fora. Se você não lembrar, vai parecer que a ideia é tua, você vai ali e escreve. Mas se você encaixa no corpo e lembra, você sabe que foi uma outra inteligência, a parte de você que passou aquilo para você. E aquele ser não é um espírito da natureza, não é um cascão astral, não é um fractal, é uma pessoa extrafísica que viveu aqui, está do lado de lá, não é seu eu de outra vida, é um espírito extrafísico que se comunica independentemente de você e te passa aquele conteúdo. E foi assim que eu captei as mensagens do Sanat Kumar, o que me traz muita honra. Ele é um cara de um nível muito legal e eu aprendo muito com ele, e me deu muito contentamento ter produzido esse livro e ter sido veículo de materializar no livro as ideias desse mentor aí tão legal. Ele tem um templo extrafísico para projetores extrafísicos estudarem durante o sono. Esse templo tem uma forma piramidal, está num determinado subplano extrafísico, e pessoas que chegam lá durante a saída do corpo aprendem muito, retorna, pode nem lembrar, o conteúdo vem e surge como novas ideias. E a capa do livro que eu estou mostrando para quem está assistindo no YouTube é justamente uma estrutura piramidal que reflete a forma do templo ou biblioteca extrafísica que ele montou lá para as pessoas tentarem ir através da projeção astral. O link é esse livro. Quem está interessado em tema de saída do corpo, por favor, leia esse livro, vai lá, baixa gratuitamente. Não estou vendendo nada, estou te pedindo para ir lá e baixar gratuitamente. E outra, entendendo, alguns vão aproveitar e outros nem vão gostar, o que é normal. Agora, minha função aqui é indicar, cada um usa o discernimento para aquilo que achar melhor. Euri, estamos em cima já? Tá? Por que você está apontando um relógio para mim? Para dizer que não é você que adiantou o relógio, é o relógio que ele corre por ele mesmo, e que você não é o Tomás, e que o tempo está certinho, então tá bom. Pessoal, então obrigado aí por vocês estarem ouvindo o programa ou assistindo no YouTube também, seja no YouTube da rádio ou depois lá no meu YouTube, Wagner Borges, onde eu posto os programas. E aí na quinta que vem eu retorno às 19h30 ao vivo, e aí vou dar sequência ao tema das saídas do corpo, o estado vibracional, as suas várias nuances e a paralisia do sono vista por um outro ângulo, tá bom? Um abraço, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês.